Agora ao Rafael Barbosa. Rafael Barbosa é sócio fundador da empresa X por Y, não é? É uma plataforma de permuta multilateral. Ele é formado em engenharia mecatrônica pela Unicamp, engenharia industrial pela Texas A&M University e com especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista também em inovação, em empreendedorismo e economia compartilhada. Ao longo da sua carreira profissional, passou por várias multinacionais, foi diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI, entre 2013 e 2015, e diretor de inovação da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Rafael, a palavra é sua. Obrigado, senador. Queria parabenizar o senhor inicialmente por ter trazido a pauta, né? Eu acho que é uma pauta fundamental para o momento que a gente vive. Agradecer também meus colegas, o Ivan Tonet, o Jorge, que deram uma conceitualizada aí no assunto. É um assunto que é uma tendência clara, né? Já há anos é uma tendência clara no mundo inteiro, e agora a gente está realmente conseguindo fazer aplicações mais práticas desse modelo. Nossa empresa, né, a xpory.com, é um caso prático, né, de uma aplicação dentro de um subconjunto, né, eu chamo a economia colaborativa, ela acaba sendo muito ampla, e a permuta multilateral, que é o universo onde a gente trabalha, eu vou, daqui a alguns minutos, colocar um slide na tela que fica um pouquinho mais claro que vem a ser a permuta multilateral, mas ela é uma aplicação prática do conceito da economia colaborativa. Ressalto aqui também a importância, né, do SEBRAE nesse papel, o SEBRAE com a sua capilaridade nacional, né, e sua importância para o pequeno empresário, entendeu que esse modelo de negociação da permuta é um modelo que, na prática, faz muita diferença, né? Nós estamos com um trabalho com o SEBRAE São Paulo, demonstrando a eficiência, né, aplicado nas rodadas de negócio da permuta multilateral, e com isso, né, houve um edital público onde o SEBRAE São Paulo começou a trabalhar melhor essa questão da permuta multilateral. E hoje nós estamos junto com o SEBRAE Nacional e o SEBRAE DF também fazendo essa aplicação da permuta multilateral nas transações comerciais. E é importante essa metodologia, porque a gente, de fato, com esse conceito, porque muito se fala, né, sobre o conceito da economia colaborativa, e todo mundo, né, tem muita apreço, né, à economia colaborativa, mas, na prática, como que a gente realmente entrega valor para esse empresário? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, senador, mas para deixar um pouco mais ilustrativo o que é, de fato, a permuta multilateral e como, na prática, ela consegue traduzir esses benefícios que os colegas falaram aí, né? Uma das vertentes, né? O Uber tem a sua entrega, o Airbnb também, mas como a permuta multilateral tem a sua entrega. O que a permuta multilateral faz é quebrar o paradigma da permuta tradicional. Na permuta tradicional, que existe, né, desde que o mundo é mundo, há uma necessidade do interesse mútuo. Então, o João tem interesse no produto da Maria, a Maria tem que ter interesse no produto do João para dar negócio. Caso contrário, né, não há possibilidade de dar negócio. Isso é muito raro de acontecer, ou seja, quando acontece, ok, é uma situação que os dois têm os seus interesses atendidos, mas não dá para escalar, né, num nível nacional, falando de milhares de empresas, um sistema desse. Então, o que de fato é a permuta multilateral? E eu preciso fazer também um reconhecimento que a nossa empresa, né, a xpory.com, teve apoio público, a gente recebeu recurso da FINEP para fazer o projeto. Fica aqui meu agradecimento, né, a realmente esse caminhar que a gente está tendo, apesar de estarmos ainda bastante atrasados em relação aos outros países, nós estamos movimentando nessa direção. Então, a permuta multilateral, ela quebra o paradigma do interesse mútuo que é necessário na permuta bilateral. Com isso, ela amplia muito as possibilidades de negócio, né? Então, o João tem interesse no produto da Maria, a Maria não precisa estar amarrada ao João. Ela pode ter interesse em outros produtos e, com isso,
a roda gira. Com isso, é muito mais provável, né, estatisticamente, matematicamente, mais provável de dar negócio. E é essa metodologia que a gente usou junto ao Sebrae, aplicada às rodadas de negócio, e conseguiu resultados muito superiores ao que o Sebrae vinha conseguindo, né, nas efetivações das transações, e com isso entregando muito mais resultados, né, aos clientes, né, que atendiam as rodadas de negócio. Esse mecanismo a gente está agora, com a ajuda do Sebrae, entrando em outros estados, tendo, né, essa capilaridade do Sebrae como meio, acessando o pequeno empresário e fazendo com que ele tenha essa aplicação um pouco mais clara. Com isso, né, a gente consegue dar uma condição financeira melhor para aquele empresário. A gente eu conheço muito o trabalho da Dila, né, no Sol Nascente. Ela tem uma aplicação, não exatamente o que a gente faz, mas se você for ver, tem uma colaboração ali, onde um consegue acessar o produto do outro também. E a gente vai implementar, né, a ferramenta para eles lá, para realmente ser um caso mais prático. Mas voltando aqui ao que a gente já está fazendo com os pequenos empresários do estado de São Paulo, a gente tem dado a condição de monetizar o que eles estão ociosos, a capacidade ociosa deles, que é uma coisa que o Sebrae trabalha bem, mas ainda é um paradigma, né, para o pequeno empresário. Algumas vezes ele não sabe medir a capacidade ociosa deles, outras vezes eles conseguem medir, mas não conseguem dar solução. Então, a permuta multilateral, quando a gente entra junto com o Sebrae na empresa, a gente consegue mensurar ali o que está de capacidade ociosa, né, o que tem de capacidade ociosa, oferece isso dentro da XY, né, que é o marketplace, onde ele consegue ter novos clientes. Com isso, ele recebe um crédito interno da plataforma colaborativa, e esse crédito ele consegue comprar produtos e serviços que essa empresa ou profissional liberal esteja precisando para o seu negócio. Com isso, ele preserva o caixa da empresa. O impacto disso é direto no fluxo de caixa, e a gente consegue ter uma ferramenta de reativação econômica, que é o que o país está precisando, né, no momento. Então, a nossa aplicação ela é bem prática no dia a dia do empresário. E é importante dizer que ela atende a qualquer segmento, né? Não é um segmento específico, nem só de serviço, nem só de produto, nem só comércio, nem só indústria. O objetivo é, de fato, que a gente monetize a capacidade ociosa das empresas e faça com que ela use esse crédito para adquirir produtos e serviços que precisa, e com isso ela tenha uma condição financeira um pouco melhor, dentro dessa inovação que é a permuta multilateral. Faço questão de apresentar só um outro slide aqui, para deixar os casos mais práticos mesmo, o que vem sendo feito. A gente montou uma loja colaborativa que usa, né, a primeira loja colaborativa do Brasil que usa a permuta multilateral de uma maneira mais prática, né? Porque na loja, o que acontece com a loja? Ela atende mais os lojistas, né? Quem vende produto. O lojista tem ali produtos parados na sua loja e gostaria e precisaria de crédito para acessar outros produtos e serviços que ele precisa na empresa dele. O que a gente fez? Criou um ambiente onde as empresas e profissionais liberais, né, artesãos, tragam seus produtos e serviços. A gente funciona ali como, né, um expositor, né? A posse do produto é nossa, mas a propriedade é do dono do produto mesmo, de forma que ele traz o seu excesso de produção, que ele não vendeu, e na mesma visita à loja, ele já compra ali o que ele precisa, né? E no próprio aplicativo, quando ele compra, o crédito já vai para aqueles outros parceiros que são, né, participantes ali da rede. Então, de uma forma que a gente consegue economizar até no frete, né, que uma empresa precisa. Então, a loja é colaborativa nesse nível, ou seja, a gente consegue fazer com que cada visitante consiga trazer seu excesso e pegar o que está faltando. É o que o site faz, mas na loja fica mais palpável, né? Mais lúdica essa experiência. Já o pessoal de serviço, né, que não tem um produto para vender, a aplicação que a gente faz junto com o Sebrae é, de fato, nas rodadas de negócio, tanto presenciais, que eram feitas antes, né, da pandemia, quanto nas virtuais também, onde cada um consegue se apresentar o seu produto e serviço e consegue acessar outros produtos e serviços de quem está na rede, de uma forma colaborativa, sem, de fato, expor capital. Logicamente, existem demandas diferentes, alguns produtos são mais demandados que outros, isso a própria inteligência do site, né, com o próprio recurso que a gente já conseguiu da FINEP, a gente conseguiu montar essa estrutura de inteligência que a gente faz com que sejamos mais eficientes e consigamos conectar, de fato, quem demanda tal produto e quem precisa de tal produto. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, só para voltar a falar com vocês.
Bom, eu fiz questão sou muito grato, né, e fiz questão de participar nessa audiência com convite, justamente para começar a dar um pouco mais de praticidade. O Sebrae sempre teve nessa luta, né, de atender o pequeno empresário. Eu acho que o pequeno empresário está realmente muito dolorido ultimamente, agora depois da pandemia, e eu fico muito feliz em ser parceiro do Sebrae e agora ser chamado por essa comissão para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e as entregas práticas, né, do que a nossa ferramenta tem conseguido fazer para os pequenos empresários. Lembrando, senador, e todo mundo que está vendo aqui, importante dizer que existe, né, uma metodologia de crédito também dentro dessa rede, né, porque realmente existe, a pessoa pode entrar, né, o empresário pode entrar e consumir primeiro antes de mesmo ter fornecido, né, o seu produto e serviço. Existe toda uma lógica de qual a demanda para o produto dele, então a gente já empresta dentro do crédito, né, colaborativo que existe, para ele conseguir acessar as suas demandas, né, tanto para o nível empresarial quanto no nível pessoal. Então, com isso, a gente, de fato, consegue ser um mecanismo tanto de fomento, quanto também um intensificador de compra e venda da própria empresa, fazendo, assim, o que a gente se propõe a fazer, né, uma reativação econômica dos pequenos empresários. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e dividir com vocês essa paixão que é a economia colaborativa, né, para mim, e fico feliz em ser uma peça, né, de que está contribuindo nesse universo que é muito grande, como o Jorge mencionou, né, de potencial realmente muito maior do que a gente está vendo atualmente. Obrigado, Rafael. Nós recebemos aqui diversas questões no E-Cidadania e vou fazer aqui algumas considerações também. E aí, nas considerações finais, aqueles que quiserem comentar ou responder, agradeço. Tem algumas perguntas aqui. A Janaína Mortário, do Rio Grande do Sul. Como vocês pensam em ajudar as iniciativas que já existem a sobreviver no sistema econômico capitalista e sustentar a transição para a economia criativa? Renan Torres, do Paraná. Existe algum projeto de lei que incentive ou beneficie o desenvolvimento da economia colaborativa? Comentários aqui da Sônia Bernardi, do Rio de Janeiro. A economia colaborativa é uma estratégia democrática, solidária e emancipadora. Giovana Costa, de Minas Gerais. Um ponto crucial dessa modalidade é a preocupação com o social. Só isso já é fantástico. O Diego Pereira, de Goiás. Como o pequeno pode ter acesso a esses trabalhos e parcerias com o Sebrae tem feito? O Diego também coloca, ótimo ter citado exemplos práticos, como aumentar o número desses casos. Maria Eduarda Abi, de São Paulo. Quais os impactos positivos dessas novas modalidades da economia colaborativa? Bem, são conhecidos vários casos de empresas que atingem sucesso por serem adeptas do compartilhamento e a troca de serviços. Isso traz vantagens como a diminuição dos custos fixos. No entanto, a economia colaborativa tem muito espaço para crescimento ainda, principalmente junto aos pequenos negócios. Como vocês acham que o poder público pode ajudar na disseminação da economia colaborativa como instrumento de inclusão produtiva? Várias startups promovem a economia colaborativa por meio de aplicativos que atingem um número muito grande de pessoas. Sabemos, no entanto, que esse modelo de negócio pode enfrentar dificuldades jurídicas, como foi o caso do Uber. Uma regulamentação acerca da utilização de aplicativos seria positiva ou poderia ter um efeito adverso de engessar as inovações? De que forma os avanços tecnológicos alcançados nos últimos anos contribuiu para o crescimento e o desenvolvimento da modalidade? Todos sabemos que o enfrentamento à crise passa pela geração de emprego e renda.
o fortalecimento das organizações que atuam com foco na economia compartilhada poderia ser um caminho para a solução desses problemas? Gostaria, por fim, que Vossas Senhorias comentasse a importância da economia colaborativa para minimizar a situação que enfrentamos de exclusão histórica de muitos grupos, como as mulheres, negros e jovens. Então, eu passo já para responder ou comentar sobre essas colocações e também, para fazer as considerações finais, já agradecendo a cada um de vocês pela participação, dizer que uma alegria estar presidindo e colocar esse tema em debate tão importante no momento que existe hoje um grande número de desempregados, pessoas com dificuldades, e que a grande maioria, quase a unanimidade, o que eles querem é dignidade, querem emprego, querem oportunidade. Ninguém quer viver a vida toda de cesta básica, né, e de programa social. As pessoas precisam de oportunidade. Acho que nós estamos trazendo aqui hoje uma bela ferramenta, um belo instrumento para que a gente possa dar oportunidade, principalmente para os excluídos, que eu disse é pouco, né? Nós temos aí um grande número de mulheres, negros e jovens totalmente excluídos. Então, isso aqui, essa economia colaborativa, essa reunião de hoje pode colaborar muito com isso, e de que forma que nós aqui também no Senado, no Parlamento, podemos contribuir. Então, eu passo aqui para as suas considerações finais e também comentar sobre o que foi colocado aqui pelos nossos internautas. Já agradeço também a participação. Sobre as considerações que foram feitas pelo público, teve uma pergunta, se não me engano, da Janaína, do Rio Grande do Sul, sobre projeto de lei. Nós temos um exemplo em Goiás, de um projeto de lei focado nessa parte de economia colaborativa, ainda está, né, em tramitação, já passou pela CCJ, está indo para plenário, então um caso de exemplo aí, que depois eu poderia compartilhar com a comissão aqui para a gente, né, usar como referência e trabalhar em cima. E um ponto específico que fala nesse projeto de lei, que é um dos pontos que a gente na prática já vem trabalhando com o SEBRAE, é a aplicação da economia colaborativa para tirar os endividados dessa situação. É uma relação onde, porque a gente falou muito sobre a questão de reativação econômica, né, que é o foco do edital do SEBRAE, né, que a gente foi contratado. Mas existe uma outra aplicação que é a questão de resolver o problema entre credor e devedor, ou seja, o devedor não tem dinheiro para pagar, fica com o nome negativado, isso tem uma série de complicações para ele no mercado, e o credor também sem receber ali, tudo travado, né? A economia colaborativa, na aplicação da permuta multilateral, consegue resolver isso. Ou seja, olha, devedor, vem aqui para a rede, credor também. Devedor, começa a fornecer o seu produto e serviço, você não tem dinheiro, tudo bem. Começa a atender a rede colaborativa, você vai ter crédito, com isso você consegue pagar o seu credor. E o credor, por sua vez, também ele tem uma rede ali de mais de 10 mil profissionais liberais, empresas, que ele pode consumir o que ele precisa. E as coisas começam esses nós começam a ser desatados, porque o que acontece, né, é que a economia está toda travada, está todo mundo um negativando o outro, e quando você vê, né, todo mundo prejudicando o próximo, né? E a permuta conseguiu também atuar nessa parte aí. Então é importante citar que essa parte do endividamento é uma parte muito significativa. A X-Por-Y começou a atuar muito na parte de ociosidade, mas depois a gente começou a ver que essa parte do endividamento é até maior em alguns aspectos do que a parte da ociosidade. O Ivan comentou sobre, né, houve uma pergunta também de alguém sobre como o SEBRAE pode ajudar. De fato, o SEBRAE está com uma série de parcerias, né? Nós somos um exemplo disso, né? Nós somos um parceiro oficial do SEBRAE, a HELP também como o Ivan mencionou, e todas essas são plataformas de economia colaborativa. Ainda, né, como é difícil, ainda está precisando talvez de uma divulgação um pouco maior, porque o grande público ainda não é muito claro nessas parcerias que o SEBRAE tem, né? Hoje nós somos um produto do SEBRAE, né? Essa é uma questão, como a HELP, e tem outras empresas também, mas realmente cabe aqui uma consideração para que a gente torne isso mais público, para que a gente consiga acessar, né, a maioria dos pequenos empresários, que na maioria das vezes está focado no seu negócio
e não consegue acessar essas informações aí. Outro ponto, e aí, senador, eu acho que o senhor deve ter esses números um pouco mais fáceis aí. Eu fui informado nessa questão, a gente foi muito falando de inovação, recurso para inovação, que o Ivan também comentou. Nós fomos uma empresa contemplada, né, e tivemos, né, estamos aqui hoje porque tivemos esses apoios, tanto do SEBRAE, quanto do FINEP, quanto da FAPEG em Goiás. Mas o número que me chegou e me assusta é o seguinte: existe por volta de 5 bilhões destinados à inovação no país, né, somando as várias fontes aí, FINEP. E desse total, 1,7 bi não é acessado, é devolvido por falta de projeto. Parece que só na FAPESP, né, que proporcionalmente em números absolutos é maior, são devolvidos 300 milhões ano por falta de projeto. Então, realmente, a gente faz pouco no país, né, em comparação aos outros países, e o pouco que a gente faz parece que ainda, mesmo assim, não é totalmente aproveitado. Então, fica aqui também entendendo que eu sou um fruto, né, a X por Y é um fruto desse acesso, dessa ajuda, mas que, de fato, a maioria dos empresários, eles não têm acesso e nem conhecimento, de fato, a esses recursos que estão aí disponíveis, né? E para finalizar, sobre o assunto de comunidades mais carentes, né? A DILA é um exemplo disso, e nós estamos com uma parceria também com o SEBRAE São Paulo, com a CUFA, né? A Central Única das Favelas, no Jabaquara. Também nessa mesma questão de usar a ferramenta da X por Y, e aí muito no que o Jorge falou, para uma reativação da economia local, ou seja, a gente realmente dá preferência para o local, um consumindo do outro, o que, logicamente, a rede é conectada, o que não tiver na comunidade se acessa fora, mas a gente começa a ter dados, começa a ter um senso de comunidade, um senso de reativação econômica muito focado em ajudar quem está consumindo um do outro, e assim a gente começa a movimentar. A gente começou com esse projeto no Jabaquara, né, que é para quem não conhece, um bairro de São Paulo, mas um bairro populoso, que a gente conseguiu realmente mapear e estamos junto com o SEBRAE, além da ferramenta, logicamente, com toda a capacitação do SEBRAE para tanto capacitar a pessoa a participar das rodadas de negócio, né, do atendimento a cliente, então, tanto antes da rodada quanto ao longo do processo, né, de reativação econômica aí. Então, esses eram os pontos aí, respondendo às perguntas que foram feitas. Queria agradecer mais uma vez, em nome, né, de toda a comunidade de economia colaborativa, né, que eu aqui represento também, e parabenizar a todos que estão levantando essa bandeira, mais especificamente em nome do senador, que essa pauta é realmente muito importante e pode mudar a situação do nosso país aí frente aos outros, né, países que estão mais avançados nesse tema aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Só